Boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo aqui? Deixa eu ver só. Ah, que beleza. Vocês estão me ouvindo aí também, né? Tô te ouvindo. Essa é uma das sensações mais esquisitas que eu já tive na minha vida, né? Palestra silenciosa, Henrique Stetter. Parece que eu tô no podcast. Não, pra mim parece que... Sabe aquelas baladas na Europa que cada um coloca no fone a sua própria música? Puta, de uma forma estranha. Bom, só pra eu saber onde eu tô pisando aqui, alguém aqui já escutou Stock Pickers alguma vez na vida? Deixa eu ver. Ó! Que isso, a última vez só minha mãe levantou a mão, ela nem veio. Pra quem não conhece a gente, eu e o Henrique Stetter que estamos aqui, a gente apresenta o que dizem por aí, né, Stetter? Que é o maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro brasileiro. E se você nunca escutou, a gente encontra você toda quinta-feira, tanto no YouTube quanto nas plataformas de streaming de todo o Brasil. Hoje o painel, Henrique Stetter, um tema que é quente. Sim, senhor. Um tema que é complexo. Claro. E que a gente fez mais perguntas do que o tempo permite, né? Muito mais. Que a gente é extremamente jovem e responsável, mas a gente vai tentar entregar o máximo para vocês aqui hoje. Estamos aqui com duas pessoas nesse painel diferentes para complementar e deixar o assunto mais complexo. Aqui do meu lado direito é o Márcio, vou deixar ele se apresentar, né? Do jeito clássico do Stock Pickers, mas ele vai ter o chapéu de o cara do mercado, porque ele é da NVIDIA. Então, Márcio, quem é você no mercado em 30 segundos? Bom, boa tarde a todos. Sou o diretor comercial para a América Latina. Não sei se está me ouvindo aqui. Todos vocês já compraram ações da NVIDIA hoje? Ok, então... Vai subir até o final da palestra? A gente espera que sim. Tá de olho aqui no que acontece. Então a responsabilidade é de estar realmente engajando o nosso ecossistema, as empresas brasileiras e levando inovação aí para todos os mercados. Muito bem. E com o chapeuzinho de mercado, no episódio de hoje, nós teremos ele, Nicolas Benetti, que é da WHG. Seja muito bem-vindo ao palco da Expert XP. Quem é você no mercado em 30 segundos? Obrigado pelo convite. Eu sou sócio analista de ações de tecnologia WHG, um fundo de ações globais, e eu cubro, dentre vários setores, o setor de semicondutores, que a gente vai falar bastante aqui hoje. Muito bem. Bom, a gente vai falar da AI de forma geral, mas também as perspectivas para o mercado, o que vai impactar para todo o cenário das empresas. Eu acho que um jeito legal da gente começar, até para esse primeiro bloco, seria a gente puxar pelo vídeo que o Márcio separou, claro, que eu acho um negócio legal para dar esse dinamismo. Então, se quiser só introduzir antes de eu pedir para a produção colocar o vídeo. Não, com certeza. O vídeo que vocês vão ver aqui retrata um trabalho do nosso ecossistema de empresas que são alavancadas e impulsionadas pelas plataformas de desenvolvimento da NVIDIA. Acho que é bastante bacana o pessoal entender o que nós fazemos em termos de inovação para a indústria, tá bom? Então, realizando meu segundo sonho, né, além de estar aqui no palco, vou fazer o que eu sempre quis fazer. Produção, pode rodar o vídeo, por favor? I am a translator, transforming text into creative discovery. Movement into animation, and direction into action. I am a healer, exploring the building blocks that make us unique, modeling new threats before they happen. And searching for the cures to keep them at bay. I am a visionary, generating new medical miracles. And giving us a new perspective on our sun to keep us safe here on Earth. I am a navigator, discovering a unique moment in a sea of content. We're announcing the next generation. And the perfect setting for any story. I am a creator, building 3D experiences from snapshots and adding new levels of reality to our virtual selves.
I am a helper, bringing brainstorms to life. Sharing the wisdom of a million programmers and turning ideas into virtual worlds. Build a northern forest. I even helped write the script. Breathe life into the words and composed the melody. I am AI, brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds everywhere. Dá até uma arrepiadinha, né? Eu me senti num brinquedo da Disney. Exato. E no metaverso ao mesmo tempo. Perfeito. Acho que esse vídeo se conecta bem com a primeira pergunta que a gente preparou aqui, Márcio. Como é que você enxerga, em termos assim, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, é um termo muito amplo, né? Quais são as principais tendências tecnológicas envolvendo o advento da AI? Bom, o que a gente vê muito aqui no Brasil, tá, são técnicas de Video Analytics, né? Muitas empresas recorrendo aí ao uso de câmeras e trazendo mais inteligência a essas câmeras. Obviamente o chat GPT, a gente tem muitas empresas construindo os seus próprios chats GPTs para que possam ter um melhor controle dos dados a serem conectados. E, obviamente, a gente tem tido uma penetração muito grande na questão de veículos autônomos. Outra tendência que muito em breve vai estar estourando aí em todo o mundo, tá? Então, essas três técnicas são as três que a gente vê que tem muito mais poder de adoção aqui pela nossa indústria brasileira. E, Márcio, me responde uma coisa, que muitos enxergam esse momento atual como se fosse uma quarta revolução industrial. Você acha que é exagerado? Você acha que faz sentido a gente tratar dessa forma? Não, exagerado não é, até porque a gente vem, na verdade, trabalhando nisso, nessas técnicas, nesses conceitos, já há bastante tempo. É que agora o mundo nos descobriu e está vendo realmente o benefício de poder estar processando e trabalhando com os nossos supercomputadores aí para levar o que vocês viram aqui nesse vídeo. São projetos de várias empresas que fazem parte do nosso ecossistema. Não tem nada ali feito pela NVIDIA, mas foi feito pelas plataformas de desenvolvimento da NVIDIA. Então, não acho que é uma moda, não acho que é uma bolha, né? Seria eu suspeito de falar isso, mas o que eu estou vendo nós estamos dando condições a várias empresas, pequenas ou grandes, de se modernizarem e de se tornarem mais competitivas. É o hype, né, Henrique? Agora você trabalha na NVIDIA para jogador de futebol, né? Foi. É você? Tem um autógrafo dele aqui, Agora, se é essa revolução mesmo, né? Como que a NVIDIA está contribuindo para ela acontecer? Bom, contribuindo é o que a contribuição a gente sempre fez muito forte através de programas de capacitação, através de um ecossistema de desenvolvedores que a gente tem em todo o mundo e, obviamente, trabalhando muito próximo das outras empresas de tecnologia. A gente tem um ecossistema muito rico, com grandes corporações que todos aí conhecem, grandes OEMs, grandes CSPs, empresas de consultoria. Realmente, a gente tendo esse privilégio de estar trabalhando em conjunto com eles e levando inovação tecnológica para todas as indústrias. Eu acho que um ponto importante para a gente colocar todo mundo na mesma página, até dando um passo atrás nessa discussão, é entender o que é o tal do GPU. Todo mundo cresceu conhecendo a CPU, mas o que é o GPU que está por trás de toda essa revolução acontecendo nesse momento? Então, isso é uma boa pergunta, até a gente internamente tem essa discussão. GPU significa, em inglês, né, unidade de processamento gráfico. Mas aí o pessoal fala, mas Márcio, unidade de processamento gráfico, processando cálculo matemático, não tem gráfico. Pois é, então a gente já mudou aquilo, é para GPU Processing. É o processamento naquele hardware, que seria que é a GPU, né? Mas esse hardware, ele tem muito poder computacional, né? O modelo de computação é diferente de uma CPU, que é um cálculo serial. O que nós desenvolvemos ao mercado foi a computação paralelizada, né? E desde 2004,
quando nós abrimos a programação da nossa GPU, foi aí que o mercado começou a entender, o mercado científico, trazendo mais e mais aplicações para serem aceleradas por até então esse coprocessador. Só que esse coprocessador hoje, nas grandes máquinas, ele virou o principal processador, né? Então, é aí que a gente conseguiu evolucionar e, mais uma vez, estamos só começando, tá? Por mais que todos vocês aqui estejam vendo uma apresentação da NVIDIA, ouvindo falar de NVIDIA ultimamente, estamos começando. Com 30 anos de empresa, ainda tem muita coisa para a gente crescer e de trazer conhecimento aí para toda a indústria. Então, já que a gente está só começando, qual que é o grande próximo passo das GPUs em relação a essa questão tanto da inteligência artificial quanto do machine learning? Então, o desafio maior é a gente continuar diminuindo o processador por questões físicas, né? Não tem como chegar ali em 2 nanômetros, né? Ou menor que seja, e também entregar um alto poder de computação. Então, o grande passo, e esse é o grande diferencial da NVIDIA, são as nossas camadas de software, né? Então, assim, nós temos 15 anos, são mais de 20 mil engenheiros de software desenvolvendo novas aplicações, otimizando as principais aplicações do mercado. Por isso, chegamos nessa era aí do chat GPT, que é uma coisa que não tem volta mais. A questão agora é, as empresas cada vez usam mais, todo mundo, cada um de nós aqui deve pelo menos entrar no chat GPT uma vez no dia aí, e isso vão surgindo outras redes neurais cada vez mais profundas, cada vez mais complexas, e você demanda não só a otimização do software, quanto que você tem que melhorar na arquitetura das GPUs para que elas possam conversar entre si de uma maneira mais dinâmica e mais rápida e, consequentemente, esbarramos num outro problema que seria o aumento do uso de hardware, o aumento de energia, espaço físico, enfim. A gente está ali com a cabeça a mil pensando como que a gente entrega mais processamento e menos hardware. Ó, Galzão, tá usando o chat só uma vez por dia? Mas até quando eu fico gripado. 20 doleta por mês que vale a pena. Eu só queria fazer um comentário em cima do que o Márcio falou, lembrando até do episódio que a gente fez do Stock Pickers há um tempo atrás com o Murilo Freiberger lá da Dália, né? O Márcio acabou de dizer que fisicamente se torna difícil você até conseguir deixar mais eficiente a distância ali entre os transistores, né? Que fica ali mais ou menos, enfim, 3 nanômetros, não foi o que você acabou de dizer? Alguma coisa assim. Eu lembro que o Murilo falou que a distância entre um transistor e o outro era mais ou menos o equivalente ao quanto o cabelo cresce a cada 3 segundos, né? O seu cabelo crescendo em 3 segundos a distância que tem entre um e outro. Então é um nível de arquitetura tecnológica muito grande. Mas como a gente está na Expo, eu acho que faz sentido a gente trazer essa discussão também para o mercado. O Benet está muito quietinho aí. Meu Tô aqui esperando. Só vendo as ações, já cresceu 10% do que eu vendo aqui. A galera tá comprando ali. Benet, me fala uma coisa, trazendo a discussão um pouquinho para o mercado e analisando não só a NVIDIA, mas o setor como um todo. Como você está enxergando as avenidas de crescimento da empresa? O Márcio trouxe a visão da indústria, mas do ponto de vista de mercado. Eu acho que não podemos ter dúvida aqui que a NVIDIA hoje é até agora a grande vencedora da corrida de IA. Então, trazendo alguns números. A NVIDIA teve 27 bilhões de dólares de receita ano passado e deve fazer 100 bilhões ano que vem. E da onde está vindo isso? Da compra de GPUs para o desenvolvimento de novos aplicativos e modelos de IA. Então, a NVIDIA tem gerado esses GPUs, ela está crescendo muito, ela vai gerar de fluxo de caixa livre ano que vem o market cap da Intel. Então, o mercado inteiro da Intel em fluxo de caixa livre. Em um ano. Impressionante. Em um ano. É uma coisa... A receita trimestral deles cresceu 80% sequencialmente do primeiro semestre para o segundo trimestre. Então, é inacreditável, algo que a gente, enfim, acho que ninguém esperava no começo do ano, ninguém esperava antes do resultado, era algo inacreditável. E tem outras empresas também envolvidas nesse ecossistema. Então, a TSMC, por exemplo, que é a principal fabricante dos chips, indicou que receita de AI vai crescer 50% ao ano pelos próximos 5 anos. Caramba. Então, também, crescimento muito forte. Temos outros
players nesse mercado de chips para IA, que são os TPUs, que a gente estava conversando agora há pouco, que são chips customizados do Google. E tem uma empresa que fabrica, que faz o design desses chips, que é a Broadcom, que é uma empresa bem mais nichada, bem menos conhecida. E eles indicaram, até reportaram um resultado ontem, que a receita vindo dessa parte do business deles, de chips customizados de IA, vai crescer 100% de 2023 para 2024. Então temos, além da NVIDIA, outros players com bastante crescimento nesse ecossistema. Acho que é por isso que o Marcelo tá tranquilo aqui, tá calmo. Tá vendo? Já ia mudar o título aqui, é só revolução para onde vai levar o mercado. Mas uma pergunta que eu tenho para você, Benetti, que eu acho boa, é a GPU, a NVIDIA, a TSMC, elas são praticamente como se fosse o alicerce dessa revolução, né? Uhum. Quais são os setores que você já enxerga hoje que estão sendo afetados positivamente? Legal. Então, até a gente soltou uma carta da WHG no mês passado falando sobre a inteligência artificial e como que a gente enxerga. Então, gostamos de dividir esse mercado em quatro grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco da infraestrutura necessária, que são os semicondutores e a NVIDIA, a principal delas, com GPUs. O segundo bloco são os provedores de nuvem, que aqui vai ser Microsoft, Amazon e Google, que eles estão comprando GPU, são o principal cliente da NVIDIA hoje, e democratizando o acesso a essa infraestrutura. Você tem uma camada acima disso, que são as empresas que estão criando os modelos de IA, a mais conhecida hoje é a OpenAI com o ChatGPT, e depois tem os aplicativos, as aplicações criadas em cima dos modelos. Então hoje eu acho que a camada de semicondutores, nessa revolução muito nova, então a IA generativa com o lançamento do ChatGPT começou no final do ano passado, então não estamos nem um ano nessa revolução, estamos vendo receita de verdade nessa camada de semicondutores hoje. Então já temos clareza de quem são os vencedores nessa caixinha e quem está gerando bastante receita como a NVIDIA hoje. Um nível acima, no nível dos provedores de nuvem, a gente sabe quem está investindo muito. Então, olhando o CAPEX conjunto de Amazon, Google, Meta e Microsoft, do quarto trimestre de 2021 até o quarto trimestre de 2024, vai dobrar. Então, a Microsoft vai investir 50 bilhões de dólares em CAPEX ano que vem. E por que isso? Porque eles querem desenvolver o primeiro software em cima de um modelo de IA para gerar receita em cima disso. E qual que é a grande dúvida, o problema que a gente vê hoje? Tem uma frase famosa do Bill Gates aqui, que é: o mercado tende a superestimar os impactos de curto prazo e subestimar os impactos de longo prazo do mercado. Então, depois do primeiro trimestre, as ações da Microsoft cresceram muito, as pessoas ficaram muito animadas, porque eles tiveram 1 ponto percentual de aceleração de crescimento da receita vindo de IA. Segundo trimestre, eles tiveram 2 pontos percentuais. E a CFO teve questão de falar para as pessoas ficarem mais calmas, que é um processo de longo prazo, que ainda vai vir. Então, o problema que vemos hoje como investidores é que estamos muito cedo ainda. Então, o lugar de investimento hoje é via semicondutores. A gente acha que a Microsoft vai poder ser um vencedor, mas vai levar tempo. Então, por exemplo, eles anunciaram um serviço de IA que vai custar $30. A Microsoft tem 380 milhões de usuários hoje no pacote Office deles que pagam em média $9. Se 30% dessas pessoas passarem a pagar $30, vai gerar mais ou menos 20 bilhões de dólares em lucro operacional. E a Microsoft teve 90 milhões de dólares de lucro operacional no último ano fiscal. Então tem oportunidades, mas estamos um pouco cedo ainda para enxergar de verdade. E onde tem oportunidade sempre tem risco, né? E quando a gente está falando de inteligência artificial, tem pessoas que ficam com medo do que pode acontecer com seus empregos, tem as questões regulatórias, tem as relações comerciais entre os países que também foram bem acaloradas, né, nos últimos tempos. Enfim, o que você enxerga de principal risco dentro desse universo de inteligência artificial? Eu acho que, olhando para o lado dos empregos, qualquer revolução tecnológica desse nível sempre tem um impacto. Então, a gente olhou alguns estudos da McKinsey e do Morgan Stanley olhando os anos passados. Você vê, por exemplo, as carroças foram eliminadas quando a Revolução Industrial trouxe os carros, a automatização de processos industriais acabou com a indústria de tecelões, mas, se você pegar desde 1960, não houve nenhuma década em que
a tecnologia trouxe um aumento de eficiência, um aumento de produtividade e houve perda total de emprego. Então, a gente acredita que vai ter uma mudança de mix de emprego aqui, de alguns setores para outros, mas que vai ser bom no final do dia, o impacto total é positivo. Riscos aqui, até, enfim, algumas pessoas, como você comentou, falam de risco para a humanidade ou algo nesse sentido. O desenvolvimento tem sido feito dos aplicativos, dos modelos de IA, com muito controle e muita parcimônia. Então, por exemplo, a China, que gosta de ser muito agressiva nessas inovações, só permite o lançamento de novos modelos de IA com uma licença do governo. Essa semana só, eles aprovaram os primeiros modelos de IA com uma licença que foi a da Baidu. E eu acho que tem... Algumas pessoas comentam que poderia ser um risco existencial para a humanidade, seria uma outra pandemia, ou mudanças climáticas. E como o vídeo que o Márcio mostrou antes, eu acho que a IA, ao longo do tempo, sendo desenvolvido, pode trazer soluções para problemas que são verdadeiramente riscos para a humanidade, ao invés de ser um risco mesmo para nós. Desenvolvi a vacina em 2 dias. A gente ficou esperando mais de um ano. Verdade. Esse ponto é bom. Você já antecipou aí que é meio difícil de enxergar essas grandes avenidas, né, de crescimento ainda, muito cedo, né, até o próprio mercado pede calma, mas eu queria perguntar para o Márcio, da perspectiva da NVIDIA, né, quais são as grandes avenidas que vocês veem para frente? Perfeito. Só complementando um pouco do comentário do Nicolas aqui na questão desse ecossistema, hoje nós temos mais de 14 mil startups que são as novas empresas de software do mundo. Tá? E como ele comentou de Generative AI, nós já temos contato com 186 startups em todo o mundo que estão trabalhando realmente com Generative AI, dessas 14 mil, e muitas estão começando a migrar. Ou seja, por isso que eu falei, estamos começando. Tá? Então, assim, a gente tem um braço muito forte nessa área, nessa camada de desenvolvimento, e são essas, até então, entre aspas, empresas pequenas em termos de pessoas, mas de alto poder de capacidade de desenvolvimento, que vão revolucionar tudo isso. Então, durante o período da Covid, a gente teve o privilégio de poder disponibilizar as nossas plataformas para a área de saúde para os grandes laboratórios aí farmacêuticos para poderem simular e descobrir aí novas vacinas para tentar controlar essa situação da pandemia que nós tivemos aí, tá? Então nós temos um compromisso social muito grande nessa área de saúde também, que a gente já vem trabalhando há mais de 10 anos desenvolvendo ferramentas para esse mercado. Márcio, me fala uma coisa sobre risco de empresa. Claro, a gente sempre pensa na competição, na concorrência. No caso da NVIDIA, como vocês trabalham nesse sentido? Porque o que eu escuto, e claro que eu não sou um especialista nesse assunto, é que o nível tecnológico da NVIDIA é muito grande a ponto de ter uma dificuldade de criar algo semelhante, né? Vocês internamente, como vocês se protegem nesse sentido? Olha, desde a nossa fundação, na época, a NVIDIA não era a única que fabricava GPUs, né? Na época, quando foi fundada, haviam 53 empresas no Vale do Silício que desenvolviam GPUs. Hoje, os nossos parceiros, aí vamos dizer assim, entre aspas, barras, competidores, por exemplo, ele comentou aqui, a própria Google tem lá a TPU dela para processar lá o TensorFlow. Só que precisa de GPU da NVIDIA, entendeu? A Amazon também tem as suas GPU, aliás, o Google tem a sua GPU e a Amazon tem a TPU. Precisam de GPUs da NVIDIA, tá? Então, assim, são grandes parceiros tecnológicos nossos, grandes clientes, e em algum segmento eles vão competir, mas o diferencial é que a nossa plataforma de hardware, ela é para múltiplos propósitos. Então, assim, a gente está ciente, a gente vê cada vez mais novas empresas sendo bancadas aí por investidores, mas a gente está bem ciente do papel que nós temos na indústria e continuamos aí focado em sermos pioneiros, né? E com isso a gente tem conosco uma grande leva de clientes e principalmente também universidades que trabalham conosco. Agora, você sabe que no Stock Pickers a gente tem essa característica de fazer um bom dever de casa, né?
Você viu que eu estudei bastante, tô afiado aqui no tema, né? Tive umas aulas com o nosso professor Arthur Wickman, lá da XPA, Lucas Biocchini também ajudou a gente pra caramba aqui. Total. Eu queria fazer uma pergunta capciosa pro Márcio, que é o seguinte. A NVIDIA, ela não fabrica as GPUs, porque você até me contou que vocês usam um termo lá dentro, né? O fabless, né? Fabless. Que por um lado é positivo para a NVIDIA, porque ela acaba sendo o que a gente chama no mercado de Asset Light Company, né? É uma empresa mais leve em ativos. Por outro lado, cria uma certa dependência com empresas como a TSMC, né? Que a gente acabou de citar aqui. E a demanda pelas GPUs é latente. A gente está vendo essa demanda, assim, sendo muito... Tem burburinhos no mercado que falam que vocês estão com as GPUs todas vendidas até o infinito. Tem startup trocando ações por GPU. Eu queria entender como que vocês estão se posicionando, Márcio, e enxergam nessa relação e principalmente para conseguir atender essa demanda. Se só me permite um complemento, eu acho que nem todo mundo pode estar familiarizado com os nomes que a gente está trazendo aqui, né? A TSMC é a empresa que, de fato, constrói o que a NVIDIA desenvolve, né? Então, é a indústria por trás que a NVIDIA necessita, e o TSMC é uma sigla para Taiwan Semiconductor Company. Então, é uma empresa que fica em Taiwan, e a gente sabe que Taiwan tem um risco grande ali geopolítico com a China, né? Perfeito. Sim, a gente está exposto a essa situação, não só de estar dependente de um fornecedor, por melhor que ele seja, existem também outros fatores que ultimamente têm impactado bastante, que é essa relação, né, entre nações, né, que isso dificulta um pouco, mas a gente também tem conversado com outras grandes companhias que fabricam chips, né? E quem sabe daqui a alguns anos, o próprio governo americano, no início desse ano, se eu não me engano, anunciou investimentos pesados para que pudessem ser construídas novas fábricas nos Estados Unidos. Então a gente está olhando isso com muito carinho e a gente sabe que competição ela vai sempre existir e estamos prontos, estamos preparados para enfrentar esses desafios. Recentemente, há um dia atrás, saiu uma nova sanção do governo americano, né, aí inibindo um pouco a venda de chips para alguns países do Middle East, lá, né, do Oriente Médio. Então a gente está realmente acompanhando aí bem cuidadosamente o que pode acontecer, mas a gente entende que isso não tem mais volta, né? O mercado ele está dependente de inovação, ele está sedento por inovar e realmente não é o burburinho. Nós estamos bem comprometidos com as nossas GPUs voltadas para IA até metade de 2025, entendeu? Então, vou sair de férias e volto em 2025. O ano que vem tá feito já, estamos tranquilo. E você falou a questão do mercado, o mercado tá louco por inovação, e se não fosse inteligência artificial, provavelmente a gente estaria vendo um cenário bem diferente nas bolsas norte-americanas, né? O próprio caso da NVIDIA subindo mais de 200% esse ano, para quem não acompanhou, a empresa está valendo mais de $1 trilhão em market cap, valor de mercado, mas aí que eu puxo o especialista no assunto, né? Será que já andou demais? Quando você analisa uma empresa como a NVIDIA, qual que é a métrica que você busca para até manter o entusiasmo por trás? Porque quando passa 200%, a galera olha e fala assim, talvez eu já perdi o cavalo, né? Não montei na hora certa. Não, legal. Então, uma forma que a gente gosta de olhar para a NVIDIA é olhando os lucros estimados, esperados para 2024. Então, no começo do ano, a NVIDIA estava no múltiplo de mais ou menos 35 vezes o lucro de 2024. A ação deu, como você comentou, mais de 200% e hoje ela está valendo 21 vezes o lucro de 2024. Então, o crescimento de lucro esperado e a entrega que eles tiveram esse ano foi tão grande que até teve uma contração de múltiplo. A empresa ficou mais barata. Isso é curioso. É uma coisa inacreditável. Aí você pode pensar, por quê? Quer dizer que o papel subiu 200% esse ano e está mais barato. Tá. Se você comparar a NVIDIA, o valuation da NVIDIA, o múltiplo, com o múltiplo do S&P, está abaixo da média histórica dos últimos 5 anos. Então é uma métrica que a gente olha para falar que ela está barata. Agora você pode me perguntar, Nicolas, mas por quê? Por que ela está barata? A grande dúvida que a gente tem, nós como investidores, o estudo que a gente faz hoje, não temos uma resposta ainda, é sobre 2025. Então, como eu comentei antes, a Microsoft vai gastar, a gente estima que vai gastar $50 bilhões em CAPEX ano que vem. Você olha Google, Microsoft e Meta, eles vão ter um crescimento de CAPEX de
40% de 2022 para 2023 e mais 30% ou 40% de 2023 para 2024. Vai ser uma expansão de gastos muito grande. E a NVIDIA, nos relatórios que eles soltaram junto com o resultado trimestral, indicaram que essas empresas, eles junto com a Amazon, representaram perto de 65% da receita deles. Então a dúvida que a gente tem é, um crescimento tão grande de gasto com CAPEX, alguma hora precisa se estabilizar. Pode ter crescimento, mas crescimento menor. Ao mesmo tempo, as empresas representam perto de quase 70%, precisam ter novas empresas que vão entrar nesse mercado. Essa é a dúvida e a gente acredita que essa é a principal razão por essa contração de múltiplo é incerteza sobre a sustentabilidade dessa receita 2025 e diante. E a gente tem alguns casos históricos disso. Então, em 2018, por exemplo, teve um boom muito grande com GPUs, um crescimento muito grande de receita, uma estabilização no mercado e a ação caiu 30%, 40%. Na pandemia, a gente viu a mesma coisa com mineradores de cripto. Então, teve um boom muito grande de GPUs para gaming, por conta de mineradores de cripto, teve uma estabilização no mercado e a ação voltou. Então, o mercado está tentando se antecipar a uma possível estabilização do mercado, do lucro para 2025 e 2026, e teve essa contração de múltiplo por conta disso. Agora, como o Márcio comentou antes, estão 100% vendidos até meados de 2025. Tem um concorrente que vai lançar um chip ano que vem, que é a AMD. Só que a AMD vai lançar um novo chip ano que vem também, bem próximo da concorrente. Então, tudo aponta para a empresa, ela está barata, crescendo muito, vai lançar um novo produto ali no mercado. A dúvida realmente é, olhando para frente, porque o mercado se antecipa a isso. 2025, 2026, estão ok? Dado que 2024 e parte de 2025 parece estar tranquilo por enquanto. Então, essa é a antecipação desse risco que fez a empresa estar barata, e essa é a dúvida que a gente tem hoje para colocar mais dinheiro para trabalhar nessa empresa. Agora, quem acompanhou o último resultado trimestral da empresa viu que foi uma porradaça, né? O mercado esperava 11 bi, o guidance da empresa, né? A expectativa da empresa era meinha, a empresa entregou 13, está falando 16 no próximo, tem superado as expectativas do mercado. Eu fico com a dúvida seguinte, vamos supor, né, que a NVIDIA comece a entregar o que ela está dizendo que vai entregar, não superando. Será que o mercado vai começar a enxergar diferente esse papel? Eu acho que pode até ser visto como uma forma positiva. Caramba. Porque o risco, como eu falei, da preocupação com 2025 e 2026 vem por conta de uma antecipação de gastos. Então, o grande risco que a gente via para o resultado trimestral do segundo trimestre era ser muito forte. Então, eles entregaram 16, 17 bilhões no segundo trimestre. Por quê? Porque indica que as empresas estão conseguindo gastar dinheiro agora e não vão precisar gastar dinheiro depois. Então, isso aconteceu meados de junho, teve essa mudança de paradigma, que a NVIDIA vai conseguir ter receita, vai vender. Não tem concorrente por enquanto, e você precisa comprar GPUs para desenvolver os aplicativos, e como a gente não sabe quem vai vencer essa corrida agora, todo mundo está participando. Então, se for mais fraco, quer dizer que vamos ter mais gastos por mais tempo. Então, eu começo a ter mais segurança sobre 2026, segurança sobre 2027, e eu acho que fica até uma história mais fácil de contar. Fica mais fácil de comprar a empresa nesse cenário. E Nicolas, a gente está falando muito da NVIDIA, é natural que a gente esteja fazendo dessa forma, mas você chegou a citar a AMD. E dentre as outras empresas do setor também, tem alguma que você sente vontade de pôr na carteira, ou você só pensa a todo momento se aumenta numa posição na NVIDIA? Eu acho que a gente precisa ter uma diversificação, e tem aqui uma diversificação tanto de teses, produção e geográfica. Então, alguns nomes interessantes que estamos analisando, que andaram bastante que já tivemos na carteira e não temos mais. Então, por exemplo, você tem a TSMC, como a gente comentou antes, que eles produzem, na verdade, 80% dos chips avançados do mundo, então é um monopólio, praticamente. Já tivemos eles na carteira, a ação tem outras questões. Você tem a Samsung também, que é uma empresa que pode vir a produzir os chips para a NVIDIA. Você tem uma empresa bem nichada também da Coreia, chamada SK Hynix, que eles produzem a memória específica que é utilizada para os GPUs, e hoje só eles produzem esse componente dos chips da NVIDIA.
Então, até ontem, na verdade, porque a Samsung conseguiu aprovação, notícia quente aqui, que também vai poder produzir. Bom. Então, a SK Hynix era um bom cavalo para ter esse movimento, e a Broadcom também. A Broadcom reportou o resultado ontem e, como eu comentei, a receita de IA vai crescer 100% desse ano para o ano que vem. O problema da Broadcom é que o resto do business vai ficar de lado todo esse período. Então, tem essas empresas de cavalos que a gente gostou de investir. As ações andaram bastante hoje. Então, a gente está esperando ter mais informações sobre a demanda do mercado, sobre como as empresas estão evoluindo com esses desenvolvimentos para conseguir colocar mais dinheiro para trabalhar nesse mercado. Mas a gente está, a parte do nosso trabalho é ficar sempre de olho nessas oportunidades. O mercado é muito volátil, como a gente sabe, e você tem que estar atento para saber quando conseguir entrar e colocar dinheiro para trabalhar. Agora, a IA, Henrique, ela, tecnicamente falando, é uma tecnologia de uso geral, né? Então, se a gente olhar, a gente falou da quarta revolução industrial, né? Porque outras tecnologias que tiveram esse impacto no mundo, né? Foi, por exemplo, maquinária a vapor, né? A eletricidade, né? Energia elétrica. Só que, Henrique, eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Eu acho que lá, quando Thomas Edison, né, criou a eletricidade, ele provavelmente não sabia que um dos maiores vencedores da eletricidade, né, seria a Coca-Cola. Porque a Coca-Cola vende mais, porque qualquer esquina que você vai, literalmente, vai ter uma coquinha gelada. Ah, que delícia. Aqui na Expo tem, né? Há pacotes inflacionários diferentes, que a gente sabe, né? Ai, tem duas inflações, tem o PCA e tem o da feira, que é diferente. Mas tem coquinha gelada em toda esquina, né? O que fica me matutando aqui na cabeça é... Eu começo a perguntar, eu quero que vocês dois falem, mas conversando com o Márcio, tem uma perspectiva de quem é a Coca-Cola da era? Ou seja, você chutaria quem pode ser o grande vencedor que está fora do radar? Porque TSMC, NVIDIA, a gente já meio que sabe, os setores que o Nicolas comentou, a gente já meio que sabe, está implícito. Mas tem algum chute de quem seria esse outro player que vai ser muito beneficiado? Olha, honestamente não, porque essas 4 grandes empresas que ele comentou aí têm capacidade plena de continuar crescendo. Não temos muitas conversas com outras empresas, inclusive até nossos CEOs, né, NVIDIA e Intel, né, a própria Intel que fabrica, né, tem as suas fábricas, possa vir a ser até um fornecedor das nossas GPUs nesse mercado, porque isso mostra a nossa capacidade de trabalhar com todos os grandes players do nosso ecossistema, entendeu? Então, a famosa palavra em inglês que é o competition, né? Você coopera e compete com as grandes empresas, extraindo delas todo o melhor e fazendo o melhor para levar para o mercado. Vou fazer um paralelo interessante. Vamos lá. A gente sabe que o iPhone revolucionou o jeito que a gente trabalha, todas as nossas vidas. Aplicativos como o Uber, que nunca seriam possíveis antes, agora existem por causa do iPhone. Quando a Apple anunciou o lançamento do iPhone em 2007, as ações da BlackBerry subiram 3 vezes nos próximos 18 meses. Andaram 2 vezes mais que as ações da Apple. Então, eu concordo com o que o Márcio falou, a gente está um pouco cedo demais. A gente não sabe ainda quem vai ser o vencedor dessa corrida tecnológica. Você tem a Microsoft investindo muito nisso, com a parceria com a OpenAI, você tem o próprio Google trabalhando com a NVIDIA, desenvolvendo seus próprios modelos, sempre assim, líder no desenvolvimento do ecossistema de IA, mas não sabemos ainda quem são as vencedoras. Eu acho que é uma corrida muito grande. Eu acho que, como eu disse antes, a gente não sabe quem vão ser os modelos utilizados também. Não sabemos se vai ser um modelo generalista como o modelo da GPT-4, que faz tudo, sabe responder desde a história da humanidade na China, desde a história da educação da língua portuguesa do Brasil com Portugal. Talvez o ideal aqui é um modelo que vai trabalhar com hospitais, que saiba ler prontuários médicos e saiba analisar se tem alguma coisa que o médico não vem ainda faltando. O uso específico de um modelo menor, mas que talvez possa trazer mais valor agregado. Nossa tese é essa. Não vemos ainda soluções como essa existindo no mercado. Então, acho que tem que estar com o olho aberto, tem que estar ágil para conseguir entrar nas posições, entender quem são os players do ecossistema para conseguir se posicionar quando vir uma solução dessas. Para a gente passar a régua aqui no nosso show, pegar 2 recadinhos rápidos, acho que o Márcio tem um bom para dar. Quando fala em IA, a galera já fica com medo do emprego, né? Já fica, puta, eu vou perder o emprego desse robô. O robô faz tudo,
né? O chat ele podia apresentar os top pickers melhor que a gente, né? Com certeza eu tô nessa lista de pessoas que sobre o assunto. Lascado nessa aí. Mas cria muito emprego também. Eu queria que você desse um recado rápido sobre isso. Não, com certeza cria muito emprego, pouco se fala, né? A gente navega muito nesse mundo da inovação e você vê bastante mente brilhante aqui no Brasil, uma gurizada ali bem afiada, focada em inovação tecnológica, e isso é o que nos impulsiona, né? De estar nesse mercado trazendo o que há de melhor em termos de computação aí para as indústrias, entendeu? Perfeito. E H, Oba. essa daqui é a minha 6ª Expert. É a sua segunda? Segunda, Eu entrei na XP com 19 anos, eu acho. E Não tinha nem bigode. nem né? bigode eu tinha. Tô com 26. Essa feira eu acho ela um espetáculo, não só pelos conteúdos, mas pela energia, pela galera que tá aqui. E eu lembro que quando eu tinha 19 anos, eu entrei nessa plenária aqui e eu fiquei vendo os painéis e falei, caramba, como seria legal se um dia eu pudesse ir lá em cima fazer um desses painéis e tudo mais. Eu acho que a Expert é muito sobre essa questão de otimismo, de olhar para frente todo inspirado, né? E só queria dizer para todos vocês, talvez alguns de vocês tenham vindo para a feira com essas aspirações, né? Para vocês acreditarem, porque eu e o Henrique acreditamos e hoje a gente está aqui com essa galera, então foi um prazer dividir esse painel com vocês. Uma ótima feira e muito obrigado. Obrigado a todos aí.